Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Animadas para começarmos mais uma quarta-feira. Eu confesso para você que há uma hora atrás eu não estava tão animada. Bom dia, doutora Larissa. Mas nada que um cafezinho, um banhozinho a 5 graus de temperatura não faça você despertar. Inclusive, também quero mandar um beijo para a minha mentora, Simone, que está fazendo uma live às 6 horas da manhã. Ela está começando primeiro do que eu. E acaba que a gente entra, né, gente, na mesma atmosfera, né, na mesma energia. Então, desde as 6 horas da manhã, bom dia, Nath, seja muito bem-vinda. A gente tá aqui na ativa enquanto eu estava ouvindo ali a live dela. A gente tá lendo também Os Segredos da Mente Milionária, e também tá sendo muito legal, muito bacana. E aí a gente acaba que entra nessa mesma pegada pra gente poder avançar, pra gente poder ser intencional em alguns movimentos. E como empreendedora que sou, quando a gente se coloca na via da vida, em movimento, a gente precisa se movimentar. Inclusive, nós vamos falar, não hoje, mas em algum momento aqui dessa leitura desse livro maravilhoso, nós vamos falar sobre uma das leis da vida, e são leis inegociáveis da vida, que é a lei do movimento. Então, é necessário se movimentar. Se você não quiser se movimentar, ainda assim a vida vai te movimentar. Então, ou você se movimenta de uma forma intencional e opcional, ou você vai se movimentar de forma compulsória. Então, não permita que a vida te dê supetões ou empurrões que você não esteja esperando, assim. É muito melhor você ser intencional, é muito melhor você buscar esse movimento de uma forma mais leve, de uma forma mais intencional. Então, queridas, faça movimentos intencionais para que você viva uma vida de forma mais leve. A vida, ela é movimento e nós temos um poder chamado livre-arbítrio. O problema é que quando eu não escolho ir, eu estou escolhendo ficar. Então, não, né? Vamos fazer movimentos intencionais. Eu tô falando pra vocês, mas batendo aí, batendo cá, tá? Eu estou fazendo esse movimento, gente, porque de fato, como empreendedora, e quando a gente se coloca em movimento, eu sou como terapeuta de empreendedor, inclusive para empreendedores e empreendedora, a gente precisa olhar, estar sempre atento ao cenário externo, assim. Então eu comecei a fazer uns movimentos diferentes, porque eu estava querendo obter resultados diferentes, eu queria passar para um outro nível. Então eu peguei uma via, né, uma outra via para me levar para onde eu queria. Mas eu estava resistindo a fazer alguns movimentos por comodismo, né? Porque a tendência sempre a gente dá uma empurradinha com a barriga, mas não tem jeito. A vida, ela é movimento. E foi inclusive por um desses movimentos que eu reiniciei esse projeto para ler esse livro aqui maravilhoso. Nós estamos hoje no 3º dia. Eu disse para vocês que a gente ia entrar já no 3º capítulo, mas eu estava percebendo o seguinte: eu quero ser íntegra com vocês e no sentido de ser coerente comigo mesma. Eu iniciei esse projeto porque, de fato, a minha vida, assim, eu estou
em um novo nível do meu trabalho e realmente minha agenda tá bem cheia. Então, quando eu saio dos atendimentos, eu quero cama, descanso e eu estava negligente com a leitura. Então, eu entrei nesse projeto, gente, claro, quero muito compartilhar essas histórias com vocês, essa experiência que eu tive com esse livro, mas não vou mentir, é algo que eu quero fazer para mim, para eu começar a alimentar a minha mente com aquilo que eu amo, que é conhecimento, eu amo aprender. Então eu decidi ser íntegra na leitura. Não vou fazer um resumão aqui para vocês. Se fizer sentido para vocês, ontem a Lari até pediu, né? Bom dia, Tatá. Pediu o link, né? Se vocês quiserem, mando para vocês também o link do livro. Mas eu quero ser íntegra com vocês, não quero fazer resumão. Eu quero ler com vocês passo a passo, parte por parte desse livro e quero comentar. E vamos deixar aí, eu quero ter essa experiência, sabe? De tipo um clube do livro. Vamos ler e vamos comentar. Sem pressa, desacelerando. Eu sei que a vida a gente tem essa mania de acelerar, mas eu não quero trazer isso aqui pro Instagram e nem pro meu perfil, tá, gente? Assim, eu tô aprendendo a viver e não fugir da vida. É diferente, não é? Não é isso, Tatá? Aí, ó, é isso. Não quero, gente, nunca tive essa intenção. Na minha presença no Instagram, ela é muito conflituosa porque eu não quero ser mais uma aqui. Eu quero ser eu. E eu quero ser verdadeira. Um dos meus valores é a integridade e a verdade. E isso faz muito sentido para mim ser íntegra e verdadeira. Então aqui eu quero ser eu. Inclusive nesse projeto de leitura é um projeto que eu quero compartilhar com vocês tranquilamente, tá bom? Se em algum momento vocês quiserem ler comigo, me falem que a gente vai abrir aqui a live ao vivo e a gente vai compartilhar aqui juntos esses momentos. Combinado? Bora desacelerar? Eu sei que na quarta-feira, às 7 horas da manhã, fazer esse convite para vocês é meio que desafiador, mas eu vou fazer assim mesmo, tá bom? Eu espero que vocês sejam dona do tempo de vocês. Eu quero declarar, na verdade, aqui a gente já vai entrar aqui num momento aqui profético, que eu quero declarar que todas vocês que estão aqui nesse perfil terão liberdade de horário, independente de quarta-feira, independente que seja segunda, domingo, independente do dia. Eu quero declarar na vida de vocês que vocês serão donas do tempo de vocês, que vocês poderão desacelerar, que vocês poderão sentar na frente de um computador ou na frente de um livro e vocês poderão escolher o horário que vocês querem viver, que vocês querem ler, que vocês querem trabalhar, porque vocês são filhas amadas de Deus e têm habilidades para construir um negócio e de fato poder fazer o que vocês quiserem com o tempo de vocês. A gente já começou bem essa manhã, né? Bora ler um pouquinho, gente, porque é esse o objetivo aqui, tá bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente leu um pouquinho ontem sobre o que fez o autor escrever esse livro, as experiências, né, de dor no trabalho dele. Ele era muito prestativo, fazia muito dinheiro, consultor, gestor, treinador, mas a vida pessoal dele era uma derrota, né? Então foi o que levou ele a buscar uma melhoria. E aí ele fala sobre aqui nessa próxima parte que nós vamos ler, o que as leis da vida fizeram por mim. Aqui, para reforçar quem está chegando hoje, nós estamos lendo esse livro, As 9 Leis Inegociáveis da Vida. E aqui nessa parte ele fala, o que as leis da vida fizeram por mim. Os meus processos de dor e busca pela transformação me trouxeram ao ponto que me encontro. As leis da vida não foram inventadas por mim. Na verdade,
são leis da natureza, conteúdos de domínio público. Eu apenas as percebi, organizei-as e as descrevi. Posso garantir que são verificáveis de maneira empírica, já que sou o cara que sofreu as dores de não estar alinhado a esses verdadeiros princípios da vida. Era um homem gentil, trabalhador, comprometido com os meus clientes. Aquele que fazia treinamento para a Petrobras entre 2002 e 2004 em todo o Brasil. 2 dias de trabalhos meus naquela época valiam 12 mil reais. Você gostaria de estar ganhando esse montante? Há quase 20 anos, a cada 2 dias, pois era isso que eu faturava. E ao mesmo tempo sempre levava na necessaire remédios para resfriado, dores de cabeça, aftas, má digestão, entre vários outros sintomas. Cuidando dos outros e a sua saúde toda estourada. Quem aí, gente? Quem aí ainda anda com uma bolsinha de remédio? Desse período, lembro-me de embarcar em um voo de São Paulo para Recife tomando 2 comprimidos por não aguentar a dor que sentia na cabeça e nas costas. Depois que mudei minha vida, posso dizer com toda felicidade que raramente adoeço. Nada é do nada, né, gente? Olhando para trás, percebo que quebrei minha empresa e tomei decisões equivocadas muito duras. Eu me comportava como se fosse o pai dos meus pais. Ai que dor. Eu me comportava como se fosse pai dos meus pais e da minha mãe, assumindo esse lugar ainda na relação com minhas irmãs. Também queria educar a Fabiana, a esposa dele, para ser uma boa esposa e ser dono do destino dos meus filhos. Na realidade, eu não estava ocupando o lugar que me cabia em nenhuma das esferas. Estava tudo bagunçado. Por isso mesmo eu não era um líder de fato. Não era capaz de dizer não. Fui à falência. Precisei demitir 12 pessoas. Ficamos apenas eu e a Fabiana e o jardineiro. Logo promovido a ajudante. Retomando a nossa vida aos poucos com o passar do tempo. Veja como ter a virtude de ganhar muito dinheiro não me servia de muita coisa. Lembra do que a gente conversou ontem? Mesmo que entrasse muito, nada ficava. Eu estava contrariando as leis da vida. Não é porque você ganha dinheiro agora, não é porque tem sucesso, saúde e uma família harmoniosa, que de uma hora para outra tudo não possa desmoronar. Se você está contra as leis da vida, isso vai acontecer. Não foi sem dor. Meu amigo leitor, minha amiga leitora, que consegui me mover. Mesmo sendo capaz de colocar 1000 pessoas em um evento na minha cidade, não via valor nisso. Precisei ouvir um elogio de um dos meus mentores para conseguir acreditar. Segundo ele, muita gente se esforçava para atingir essa marca, até mesmo em metrópoles como São Paulo. Imagine, então, na minha cidade, onde a população estimada do IBGE em 2025 era de 60 mil habitantes. Assim, comecei a entender que as leis da vida dão acesso à força física, que está conosco e não usamos. A força mental, ao melhor gerenciamento das nossas emoções e a força do fluxo da vida. Quando digo que é preciso permanecer no presente e sentir o que vier, isso tem a ver com a lei da vida que diz: vida é presença. Você permanece no presente e sente as emoções do momento. Você vive, afinal. Isso significa que está amadurecendo emocionalmente. Quando eu digo vida é verdade, e você começa a acessar o seu subconsciente pelas leis da vida. Somos 95% inconsciente. Pensa.
95% inconsciente. Passa a ter domínio mental. Isso porque, desse modo, começa um processo de identificação. Você vê o pensamento, o que está por trás das suas atitudes e escolhe que comportamento adotar. É por isso que digo, pretensiosamente, a partir de tudo que vivi, pesquisei e aprendi, que você está descumprindo uma das leis da vida. Se você está descumprindo uma das leis da vida, se existe alguma coisa que não está acontecendo, ou você transforma a sua vida, ou a vida lhe transforma. Eu sempre falo, né, gente, assim, uma das coisas que a gente precisa a reaprender é sentir. Eu falo muito isso para as minhas clientes, né? Porque por fuga, por medo, o nosso subconsciente, ele guarda as coisas que a gente não tem habilidade ainda para lidar, principalmente na infância, só que ele guarda, ele não esquece, tá tudo lá. Tudo guardadinho lá, impactando as suas decisões e as suas emoções. Ele diz aqui 95%. O pai da inteligência emocional, ele diz que de 80% a 95% nossas ações, elas são emocionais. E as nossas emoções, elas são sim, impactadas pelo nosso inconsciente. Então, a gente precisa parar e dar uma olhada o que está lá dentro impactando a nossa vida hoje. Ele continua dizendo assim: eu, por exemplo, já tenho filhos crescidos. Não faz muito tempo que passaram pela fase de matar o pai, simbolicamente. Ou seja, desvincularem-se dos modelos parentais para começarem a tomar as próprias decisões. Nesse momento, entendo aquele processo que sempre dizia: ok, meu filho, se eu não lhe ensinar, a vida lhe ensina. Você já ouviu essa afirmação do seu pai ou da sua mãe? Provavelmente sim, até porque muitas das reflexões apresentadas neste livro também estão nos ditados populares, nos conhecimentos passados de geração para geração. Entregue-se e seja feliz. Neste ponto da leitura, início da jornada juntos, você pode até estar resistindo e pensando: não, Marcel, eu vou fazer do meu jeito tudo o que eu quiser. Permita-me contar uma história. Estava andando na rua, em São Borja, onde moro, e passou um conhecido que me disse: Marcel, não tem uma boca na sua empresa para mim? Mas como, rapaz? Eu só tenho uma e está meia boca. Não brinca comigo, Marcel. Eu não estou mais na empresa em que trabalhava. Esse sujeito era o melhor vendedor do Brasil, da tal corporação na época, uma multinacional, e respondi: não entendi. Você desistiu da companhia? Não, eles desistiram de mim. Como assim? É que eles vieram com uma frescura de fazer pedidos por Palm Top, um dispositivo eletrônico que os vendedores usavam na época, Palm Top. Eu sou vendedor, não técnico de informática. Não quis me adaptar e não me adaptei. Foi quando disse a ele a frase que compartilhei com você algumas linhas atrás: ou você transforma a sua vida, ou a vida lhe transforma. Ele não quis passar do modo desinformatizado para o informatizado e logo passou de empregado para desempregado. Essa história é ótima para alertar o leitor de que você vai mudar, por bem ou por mal. Você vai mudar. Pela força das leis da vida, isso vai acontecer, quer você queira, quer não. Por isso, meu conselho é mergulhar e se permitir. A renovação se constrói todos os dias. É um olhar, um gesto, um pensamento
que pode dar uma nova direção para as nossas vidas. Meninas, já são 7h26 e eu quero dar uma pausa para a gente falar a respeito do negócio de vocês, do nosso negócio. Lembra que a gente iniciou a live falando sobre a necessidade de se colocar em movimento? Quando a gente não se coloca em movimento de uma forma opcional, a vida vai nos colocar em movimentos de uma forma compulsória. E é exatamente isso que ele reforça aqui. O nosso negócio é uma das... Como administradora, eu já fiz algumas consultorias organizacionais e exatamente, Lara, exatamente, ou você transforma a vida ou a vida te transforma, isso aí. Então, o que a gente via nas empresas? A gente via que a dor da empresa é a mesma dor do negócio. Quando a gente se coloca para empreender, quando a gente se coloca no lugar de empreendedor, a gente necessita se colocar como adulto na vida. Vocês sabiam que agora vai doer, mas eu vou, te acolher. Vocês sabiam que quando a gente sai do CLT, a gente assume uma postura adulta na vida? Por quê? Porque na CLT a gente tem papai e mamãe. A figura do papai e da mamãe. Qual é a figura do papai e da mamãe? Os nossos chefes. Os donos da empresa, eles são aqueles que dão a nossa mesada, entre aspas, né? Então, normalmente, eu não vou entrar nesse contexto porque a gente vai expandir muito, mas normalmente o mesmo comportamento que eu tenho na vida, e principalmente na família, eu tenho nas empresas. Então, quando eu não vejo em mim, não tenho uma autoimagem definida para assumir uma postura de adulta, eu sempre fico ali abaixo de alguém. Entende? Quando você sai desse modelo de trabalho e vai para o empreendedorismo, eu estou dizendo, não, eu dou conta. Eu assumo a responsabilidade de fazer dinheiro. Eu assumo a responsabilidade de conduzir a minha jornada. Eu assumo a responsabilidade de direcionar o meu trabalho. Então, você assume um lugar de maturidade. E aí, inclusive, emocionalmente falando, você precisa colocar o seu adulto na frente do teu negócio. Por quê, gente? Porque a maioria dos empreendedores vai com o coração. E aí é um problema, porque normalmente você começa a agir com a emoção. Às vezes com dor, às vezes com traumas mal resolvidos. E aí a gente começa a enxergar sintomas de bloqueios emocionais. O Marcelo aqui, ele fala sobre isso, né? Ele tinha uma postura errada na família, ele assumiu um lugar errado na família. Ele queria ser o pai dos pais dele, ele queria ser o pai das irmãs dele. Então ele chegava nas empresas e queria resolver tudo. E isso, o que causou nele? Quais foram os sintomas? A vida pessoal dele estava destruída e, inclusive, apesar de fazer dinheiro, bastante dinheiro, pelo que ele fala aqui, ele não tinha saúde. Então, não tinha um equilíbrio. Quantas empreendedoras hoje estão com crise de ansiedade, sobrecarregadas? Por quê? Porque não conseguem trazer um equilíbrio no seu emocional, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quantos memes aqui no Instagram já rotulam um empreendedor como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, né? É muito comum hoje aqui, principalmente aqui no Instagram,
os empreendedores serem rotulados como pessoas desequilibradas. E isso pode parecer brincadeira, mas isso é uma realidade. Então, quando a gente assume a postura de um empreendedor, de uma empresária, dona de um negócio, a gente precisa assumir um lugar de maturidade na nossa vida. Inclusive, cuidar do nosso emocional. Por quê? Porque atrás de um CNPJ existe um CPF. A dor do teu negócio é a tua dor. Se você tem problemas com relacionamento, você vai ter problemas com funcionário, você vai ter problemas com fornecedor, você vai ter problemas com o dinheiro, porque o dinheiro, ele é emocional, entende? Se você tiver problemas se você tiver dificuldade, se você tiver traumas relacionados à sua paternidade, você vai ter dificuldade de ter resultados, de fazer dinheiro, entende? Tudo isso, gente, todo esse campo emocional, 95% do nosso inconsciente, ele impacta diretamente o nosso negócio. Então, quando a gente sai da proteção da CLT, né? Da proteção da CLT e a gente vai para o empreendedorismo, a gente não pode ir só com o coração. A gente precisa ir com a razão e com o coração. O sentir é importante, o desejo é importante, mas eu preciso alinhar, eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso ter metas claras, eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso entender qual é o propósito do meu negócio. Por quê? Porque desafios virão. Virão situações que talvez você não terá habilidade para resolver. Como é que você vai lidar com os desafios diários do empreendedorismo? Porque o empreendedorismo é uma novidade atrás da outra e faz parte do movimento de empreender. Você precisa estar atenta, você precisa estar antenada, você precisa estar em movimento. Ou você se adapta a esse novo lugar de amadurecimento, esse novo lugar, essa nova postura de adulta, dona de um negócio, ou infelizmente o empreendedorismo vai ser uma frustração na sua vida, que é o que acontece com a maioria eu mesmo eu falo por mim. Quantas vezes eu iniciei projetos e fui frustrada porque eu ia apenas com um sonho, com o desejo de empreender, com o desejo de fazer acontecer, mas eu não tinha uma clareza, eu não tinha um equilíbrio, eu não tinha autoconhecimento para poder lidar com os desafios. Eu estava fazendo por fazer, eu via pessoas fazendo, eu sempre gostei de empreender. E eu tinha um sonho de empreender, mas eu não tinha clareza de como eu funciono e aonde eu queria chegar. Não tinha uma meta clara. Isso é ter uma postura de adulto ou não? Claro que não, né? Isso é deixar a criança tomar conta do negócio. Faz sentido para vocês, minha gente? A gente começou tão leve, né? Agora já começou a bater. Mas é sobre isso, gente. Vida é verdade. Vida é verdade. É uma das leis inegociáveis da vida. Será que eu sou uma empreendedora adulta? Ou a qualquer momento, qualquer desafio que acontece, no meu negócio, eu perco as estribeiras, quero fechar as portas, né? Saio reclamando. Quantas empreendedoras, gente, quantas empreendedoras, e aí eu já não tô falando das minhas clientes não, mas diga pra mim, quantas mulheres aqui, quantas cabeleireiras, quantas manicures, ao fazer ali um trabalho ali, ao você chegar no estabelecimento dela, elas despejam os problemas emocionais delas em você. Elas despejam as dificuldades dela, do negócio dela em você. Será que isso é uma postura adulta? Será que a tua cliente precisa saber das tuas limitações? Gente, é surreal. Será que de fato nós estamos numa postura adulta no nosso negócio? Ou será que a gente precisa se transformar para transformar os nossos resultados? Para empreender.
nós precisamos ser maduros, adultas. Percepção da realidade. Bom, vamos ler mais um pouquinho? 7h36. Dá tempo. Vamos lá. Vamos correr aqui. O processo... Correr não, sem acelerar, né? A promessa de hoje foi desacelera. O processo de mudança que está apenas começando não vai acabar quando você fechar esse livro. É importante que reflita. Não existe realidade. Olha isso. Tudo o que você está vendo é uma criação da sua mente. É apenas a sua percepção da realidade. Isso vai lhe ajudar a lidar com os problemas de outra forma. Vejamos um exemplo para entender melhor. O João e a Paula trabalhavam na mesma loja de roupas. Os dois podem vender aos clientes uma determinada calça jeans que custa R$100, valor que pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito. Ambos trabalham das 8 às 18 horas e têm como meta semanal de vendas um montante de R$5.000. Ao apresentar o desafio aos funcionários, o gerente ouve uma resposta diferente. O retorno do João foi: está louco, chefe? Mas de que jeito vou fazer isso? Não vai dar. Tem essa crise toda aí e a concorrência vende o mesmo produto por R$80 em 12 vezes. Já a reação da Paula foi: pô, chefe, puxado, hein? Mas vamos dar um jeito. Antes essa calça custava R$120. Já baixamos o preço. Deixe comigo. Veja como a mesma situação pode ser vista de maneira diferente por duas pessoas. Se um cliente entra na loja a Paula provavelmente abrirá um sorriso ao pensar em sua meta e vai tentar arrasar, oferecendo o maior número de peças que puder. Em contrapartida, o João franzirá a testa e pensará: putz, vai começar a encheção. Quem você acha que atingiu o objetivo? Possivelmente, Paula vendeu sem muita dificuldade os R$5.000 esperados. Enquanto isso, ao não chegar nesse patamar, João confirmou suas crenças limitantes. Eu sabia, não é possível vender tanto e bater essa meta. Estamos tomados de crenças, de profecias autorrealizáveis. Para resolver, precisamos ler, buscarmos informações, fazer muitos treinamentos, meditar diariamente, seguir com a terapia até o fim dos tempos. Ter abertura ao novo, a descoberta de novos conhecimentos. Na minha opinião, essas são as formas mais saudáveis e tranquilas para, de fato, transformarmos nossa realidade. Fique atento à identificação que tem como determinadas crenças. Qual tempo vivemos hoje, por exemplo? O pior ou o melhor deles? Tempos bons, né? Aquele que já passou. Então, esses aqui são os tempos ruins, né? A gente fala muito isso. Saiba que a sua resposta reflete aquilo que está dentro de você, revelando se você está impregnado de crenças boas ou ruins. Lembre-se, não existe o melhor ou o pior, mas a sua percepção diante dessas noções. Com as leis, você vai conseguir olhar para a sua trajetória sobre uma nova perspectiva, sabendo fazer os questionamentos necessários para se manter no fluxo do rio da vida. Agora, é melhor seguir para a esquerda ou para a direita? Agora para um lado, logo mais para o outro. Neste momento, você passa a ser, de fato, o dono da sua história. Suas crenças não vão mais te dominar. Apenas viva o tempo presente, sem o julgamento do melhor ou do pior. Qual tipo de ser humano você é? Aquele que olha para o mundo e pensa em como a paisagem é linda e em como somos capazes de grandes feitos, ou do tipo que não se cansa de perguntar aonde vamos parar com tanta desgraça? Na maioria dos dias, você está encantado com a vida, com o planeta, com o ser humano, com o melhor dos tempos, ou reclamando dos seus filhos, do seu parceiro, dos seus funcionários. Seja íntegro.
consigo mesmo. Integridade é reconhecer e assumir. Reconhecer e assumir plenamente quem somos, como pensamos, quais são as nossas crenças ou como agimos. Eu quero convidar você a olhar com perspectiva diferente para a sua trajetória e para as leis da vida. Vamos finalizar por aqui e vamos continuar amanhã falando sobre as sombras. Eu sempre falo, sabe, gente, assim, eu sempre gosto de trazer uma nova percepção para as minhas clientes, assim. Eu vejo mulheres poderosíssimas. Sabe por quê? Antes eu não falava para empreendedoras, mas sempre gostei de empreendedorismo. Mas eu entendi, assim como eu, que antes de empreender eu precisava curar minhas dores, porque senão vai ser só um investimento financeiro, investimento de tempo, de energia, e que rapidamente essa vontade, né, ela passa por causa das dores. Então vem a procrastinação, vem a desistência, a busca por algo novo para preencher tudo aquilo que a gente acha que vai preencher com um projeto novo. Na verdade, muitas das vezes a gente só precisa renovar ou mudar a percepção dentro do mesmo caminho que a gente está. Muitos clientes chegam para mim querendo mudar de negócio, né? Mudar de nicho. E eu falo, será que se você mudar a tua percepção, você pode ir para um outro nível ao invés de recomeçar? Ou ir nível 0, né? Então, a maioria, tem muitas clientes que eu lamento muito, porque às vezes tem tanto tempo de experiência e que às vezes não faz mais sentido para ela estar no nível que ela está, mas não necessariamente ela precisa ir para o nível 0. Ela pode ir para um próximo nível. Entende? Ao invés de agora ser aquela pessoa que executa, talvez ela possa ir para o lugar de ensino. E tudo isso parte de uma nova percepção. E parte muito, gente, da forma como a gente vê o mundo. Muitas de nós, ao empreender, não tem uma visão clara do que está fazendo e às vezes a luta ou até o trabalho requer apenas reconhecimento. Muitas de nós trabalham por reconhecimento, às vezes até mesmo por fuga de alguma dor, na tentativa de preencher um vazio, às vezes, e muitas das vezes com essa percepção talvez não tão alinhada, a gente acaba perdendo de fato o verdadeiro objetivo do empreendedorismo, que é fazer dinheiro, não somente, porque o dinheiro ele não é o objetivo fim, mas ele é o objetivo meio. Qual é o objetivo fim? Alcançar mais pessoas com os teus dons, com as tuas habilidades, para que vidas possam ser transformadas. Então, quando você não tem clareza do teu caminho, o teu destino, ele fica muito tortuoso, pesado. Empreender, gente, nada mais é do que investir com os teus dons e talentos para transformar vidas. E isso é reino, e isso é missão, e isso é o objetivo da jornada. Faz sentido para você, gente? Eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, mas com uma percepção diferente do que a gente tem hoje, principalmente no Brasil. A maioria das percepções relacionadas a empreendedorismo, a maioria das vezes a gente fala de é uma renda extra, é uma aventura, tomara que dê certo. Não é um plano A, é um plano B, C, D. Entende? O plano A, ele tem que dar certo, gente. Ou dá certo ou dá certo. Não tem essa de não dar certo. Porque empreender faz parte do teu propósito de vida. Empreender tem que estar relacionado com os teus talentos, com a tua vocação, para fazer sentido. Senão, não faz sentido passar por essa jornada tão desafiadora que é empreender. Ruim? Não. Desafiadora, sim. É desafiador você sempre tá em alerta, não em estresse, mas desperta, eu acho que a palavra é certa, alerta não, desperta para o mercado, desperta para as tendências, desperta para os movimentos,
né? Hoje em dia a gente não uma terapeuta, ela não fica apenas no seu consultório ou na verdade aguardando os seus clientes. Hoje ela tá aqui, tá no Instagram, tá dando a cara para bater ao vivo. Tem que aprender a editar vídeos, tem que aprender a fazer criativos, tem que aprender a fazer copy, tem que aprender toda essa nova realidade do empreendedorismo. Fácil? Não. Desafiador? Total. Mas faz parte do movimento, faz parte do processo de vida adulta. Então, e inclusive da vida, porque a vida ela é movimento. E até mesmo, gente, esse movimento faz você se sentir viva. Então, empreender faz parte do teu processo, faz parte da tua missão. Ó, já são 7h46. Hoje o movimento começou leve, mas a gente não tem jeito, né? Quando a gente começa, a gente dá esses mergulhos aí. Mas eu espero que vocês gostem desse processo. Eu amo falar, né, sobre isso, inclusive com esse livro também, que sou apaixonada. Tá fazendo sentido pra vocês, minha gente? Vocês estão gostando de participar comigo desse projeto de releitura? Esse livro, amanhã a gente vai falar sobre as sombras, tá? Que bom que tá fazendo sentido para vocês. Quero convidar você que quer empreender ou que já empreende. Nós temos um grupo VIP de empreendedores. Amanhã, às 7h da manhã, eu vou estar no Zoom. Nós estaremos falando sobre dinheiro. Será que você tem permissão para empreender? Será que você tem permissão para prosperar no empreendedorismo? Será que esse esforço todo que você faz, essa autossabotagem de um passo para frente, 2 para trás, não será uma lealdade sistêmica da escassez? Será que você já quebrou em tantos negócios porque talvez no histórico familiar também tenha esse tipo de padrão comportamental estabelecido no sistema? Já começou? Já te perguntou se as tuas dores são tuas ou do teu sistema? Já fez essas perguntas? Eu quero te convidar para estar amanhã, às 7h da manhã, no Zoom. Nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Gratidão pela companhia. Até mais.